Estamos em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com cerca de 250 mil habitantes, distribuídos numa área de 4.570 hectares. Bangu se localiza no centro do município e faz limite com os bairros de Jacarepaguá, Campo Grande e Santíssimo. Conhecido por ser o bairro mais quente da capital fluminense, com temperaturas que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius durante todo o ano. Colação de feira faz assim, pessoal! Bangu possui uma ótima infraestrutura, com ruas asfaltadas, farto comércio e centros culturais. A Fábrica Bangu, seu mais importante ícone e responsável pela maior parte do desenvolvimento do bairro, hoje o terreno abriga as instalações de um shopping, mantendo, entretanto, quase integralmente a infraestrutura original da fábrica. Eu me chamo Marcelo Joy e te convido a embarcar nessa história e conhecer os responsáveis por transformar Bangu, que antes era área rural, em um grande centro urbano. Bangu é muito interessante, né? Porque Manuel Barcelo de Domingos, em 1673, ele ergue um engenho, ele torna produtiva essa região, né? Então, a paróquia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande. Então essa região aqui ela se torna produtiva e na verdade esse modelo do século XVII, na segunda metade do século XVII, inspira fazendas das proximidades. Então começa aquele movimento todo dos engenhos. Mas a fábrica Bangu propriamente, ela só vai surgir na verdade nos extentores da Revolução Científica Tecnológica, que são 9 meses após a abolição da escravatura. 1889 surge a fábrica. E, consequentemente, o bairro teria um impulso muito grande. Isso foi amplamente divulgado na época e essa notícia chegou na Europa, até porque os investidores, os empreendedores eram europeus, portugueses, né? Ingleses, principalmente. O Brasil começava naquele momento o seu processo de industrialização. E a criação da fábrica foi muito importante para o desenvolvimento de Bangu e os bairros adjacentes. Tá? Porque naquele momento o Brasil produzia café e cana-de-açúcar. E isso alavancou o processo de industrialização e, consequentemente, gerou renda e promoveu progresso em todos os setores. Aqui na região, aqui em Bangu, as freguesias mais próximas eram Campo Grande e Santa Cruz, porque tinha a estação de Realengo, mas não tinha estação de trem aqui. Mas não demorou muito também para eles instalarem a estação de trem, porque na verdade se vivia um momento que no perímetro urbano existiam 3 fábricas, a Carioca no Jardim Botânico, a Aliança na General Glicério em Laranjeiras e a Aliança que era ali onde é o Boulevard em Vila Isabel. A 4ª fábrica, está se falando de um período que é conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Então, os tijolos basicamente ingleses importados, as telhas francesas e a madeira pinho de riga finlandês. O que acontece? A próxima fábrica, o Henrique de Morgan's New, ele era o engenheiro responsável por, vamos dizer assim, era um grupo de portugueses ligado a essa parte têxtil, né? Então eles queriam implementar a fábrica na Conde de Bonfim, na Tijuca. Mas aí como lá tinha um déficit, a água na época era de
responsabilidade do governo e lá tinha um problema, um compromisso qualquer com água. E nas 8 etapas do processo têxtil, 6 necessitava abundantemente de água. Então o Henrique, vamos dizer assim, convenceu aos comerciantes portugueses que as terras de Bangu seriam as terras apropriadas para a implementação da fábrica. E a fábrica Bangu foi instalada aqui na região por conta dos mananciais. Havia muita água disponível, água de boa qualidade. E a água é um insumo fundamental para a indústria têxtil. E Bangu, por conta da instalação da fábrica, deu um salto na qualidade de vida do próprio bairro e do estado. Então o bairro cresceu em torno da fábrica. A fábrica teve uma importância muito grande para o bairro. Hoje gera emprego e renda. O bairro se modernizou. Mas como foi organizado pelos ingleses, teve a preocupação de ruas largas, ruas grandes, compridas, um desenho bem feito, ruas largas, né? E numa área plana. As casinhas muito bem definidas, com avenidas largas, e tudo isso contribuiu muito para que o Brasil, Bangu, o Rio de Janeiro, em síntese, mergulhasse no momento de modernidade que é da época. E o curioso é que a fábrica acabou promovendo uma verdadeira revolução nessa região, porque veio gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então Bangu tornou-se uma verdadeira Babel, embora tivesse essa coisa inspirada nesse modelo inglês, mas veio gente de muitas partes da Europa, do mundo. Aí começa uma história que é muito interessante, que é a história do futebol, porque toda a associação que a gente tem do futebol é a associação ligada aos paulistas, a Charles Miller, aquela coisa toda ali, né, que o Charles Miller ficou como o grande inventor do futebol. Charles Miller teve assim, o mérito dele, né? Trouxe o futebol como regra para São Paulo. Foi uma partida toda organizada, ao contrário de Thomas Donoghue, que foi sem intenção, era só um lazer, um divertimento, né? Então, ele, de forma assim, bem despretensiosa, ele conseguiu, tem esse título, né? O pai do futebol no Brasil, 6 meses antes de Charles Miller. Bem, a partir da implantação do futebol no Rio de Janeiro por Thomas Donoghue, esse esporte ganhou logo a preferência do povo de Bangu e da cidade. E jogava-se bola na várzea, nas ruas, nas calçadas, e o futebol foi se desenvolvendo e tornou-se o principal esporte do povo brasileiro. O Thomas Donoghue, ele morava na cidade de Busby, no norte da Escócia, né? Norte da Escócia. E ele era um grande atleta de futebol, gostava muito de praticar futebol, e o irmão dele soube que a fábrica, estavam inaugurando uma fábrica em Bangu, no Rio de Janeiro. And so when a new print company in Bangu was mooted, the Platt brothers chose Thomas to go over to help to set up the equipment for the dye works in Bangu. Então ele pegou um trem de Busby a Southampton e daí ele ingressou pro Rio de Janeiro. No navio ele ficou imaginando assim, bem, chegando lá vou me filiar a um clube de futebol. Busby, this little town which is just outside, on the outskirts of Glasgow, has this incredible legacy that they're the place where Thomas grew up, where he first encountered football, and where he then took that football over to Brazil. O futebol foi criado em
1863 na Inglaterra, então, pô, tinha futebol, na cabeça dele tinha futebol no mundo inteiro, né? Enfim. Chegando aqui, ele pegou o navio, levou, né, quase 3 meses para chegar aqui. Chegando em Bangu, ele observou que não tinha nem só tinha uma fábrica recém-construída, em processo de construção, uma rua e algumas casas. Ele ficou decepcionado, ele ficou assim muito triste. E ele veio sem a esposa, sem a família, né, sem os filhos. Bateu uma tristeza nele, meio que uma depressão, um desespero. Ele, jogador de futebol, jogava no Busby, e inclusive assim, coincidentemente, pouco antes dele viajar, teve um clássico na cidade dele, em Busby, era Busby e Cartevale. E ele venceu, o Busby venceu por 2-1, e ele fez o gol de cabeça, o gol da vitória, então aquilo foi muito emblemático para ele. Chegando em Bangu, não tinha bola, não tinha nada, ele escreveu uma carta para a esposa, Elizabeth, e pedindo para trazer algumas chuteiras, uns pares de chuteiras e uma bola de futebol e uma bomba de encher a bola, né? One of the things that I found really fantastic to know was that when Thomas went out to Brazil, he shortly after he left in May, in the August, his wife Eliza, along with her sister Margaret, I think her name was, but they both came out to join him in Brazil. 3 meses após a chegada dele, né? 3 meses após, veio a esposa dele e ele, chegando ao Rio de Janeiro, ele foi receber a esposa no porto, né? na cidade, né? Na cidade, e quando ele embarcou no trem, ele nem esperou a bola chegar em Bangu. No trem mesmo, ele começou a fazer umas embaixadinhas, quicar a bola, enfim, ele estava muito ansioso. E a esposa dele, como ela chegou no dia 5 de setembro, na quarta-feira, logicamente eles só tinham disponível o domingo, né, de lazer, de folga. Então, nesse domingo, ele organizou, não era baliza, trave, eram 2 marcações, como eles chamam de golzinho hoje. Era um esporte muito importante, era novidade, mas era uma coisa de lazer, de entretenimento, era um esporte praticado, era disputado, mas não tinha esse caráter de profissionalismo. E dali ele reuniu os ingleses, os amigos que já praticavam o futebol na Inglaterra, conseguiu reunir meia dúzia, 5 de cada lado, não mais que isso, e de forma ingênua e sem o conhecimento, ele estava trazendo para solo brasileiro a primeira partida de futebol, a primeira pelada, né? 5 contra 5, sem nenhuma intenção, sem regra, só mesmo na intenção de distração, de lazer. Isso ocorreu no domingo, dia 9 de setembro de 1894, 6 meses antes de Charles Miller. Aí eu te pergunto, se acha que durante 7 meses, quantas peladas, quantas partidinhas de futebol, de golzinho, ou com trave, ou com regra ou sem regra, aconteceu ali? Reza a lenda, isso já é também aí quase que consenso entre pesquisadores, que o futebol começa em Bangu e que mais ainda, né? O curioso é que na época o responsável, o administrador da fábrica, ele alegava, ele foi contra, ele alegava que a atividade física feita em coletivo fazia mal para a saúde. Era uma espécie de ignorância que se partilhava naquele período. O mais importante, o desdobramento disso, o Bangu só não foi o primeiro clube pioneiro no futebol, porque o diretor da época da fábrica achava que aquilo era um jogo de azar, que era aquela proibição, né? Como é proibido o samba quando começa, o funk,
Então o futebol foi tido como um jogo de azar. Isso atrasou muito a fundação do Bangu Atlético Clube. Poderíamos ser também, antes da Ponte Preta, do Paysandu, né, do Flamengo, poderíamos ter sido o clube pioneiro. Thomas Donahoe, após retornar de uma viagem, traz consigo mais 2 bolas de futebol. Seu amigo Andrew Prockett, vendo o entusiasmo de todos diante do novo esporte, sugere a criação de um clube. Nasce assim Bangu Athletic Club. Thomas Donahoe era torcedor do clube St. Mary, que posteriormente veio chamar-se Southampton, e sugeriu que as cores do novo clube fossem as mesmas do clube de coração. Então ele fundou o clube, isso tem registrado, né? Logicamente, está documentado isso. Eles fizeram o alçapão da Rua Ferré, que era o estádio na Rua Ferré, atual Cônego de Vasconcelos, e ali tinham partidas, Bangu dificilmente perdia um jogo na Rua Ferré. O futebol, ele mesmo sendo um esporte novo, que foi uma verdadeira, assim, uma febre, né, de todo mundo estava adotando o futebol, ele era uma prática não profissional e era uma prática muito elitizada. O Brasil recente saiu de uma escravidão muito cruel e os negros eram muito discriminados, né? Preconceito, se fala muito em preconceito, mas curiosamente, quando o escravizado ele está naquela condição ali de serviçal, ele não vai sofrer o preconceito do seu senhor, porque ele já está nessa condição de escravizado e não precisa de preconceito. O preconceito ele vai se tornando cada vez mais ferrenho justamente com a liberdade. É com a liberdade, né, o ex-escravos e os seus descendentes, eles vão conquistar o seu espaço, vão lutar para conquistar o seu espaço. E nessa disputa, aí sim, os preconceitos começam a se tornar, né, muito mais evidentes. Não que não existisse o preconceito, mas essa ideia que se tem de preconceito, ela vai surgir realmente com o fim da abolição da escravatura, como a gente viu nos Estados Unidos propriamente. Precisamos relatar da importância de Bangu quando aceitou nas suas hostes o Francisco Carregal, negro, futebolista, representante de uma classe discriminada, posto que a libertação do escravo se dera muito recentemente. Um dia a bola correu e caiu no pé dele. Foi assim que aconteceu. Meu bisavô, Francisco Carregal, foi o primeiro negro a jogar num futebol. 14 de maio de 1904, o negro pioneiro, primeiro negro a disputar uma partida de futebol no Brasil. Olha que coisa interessante. Quando viram ele fazer um monte de embaixadinha, falaram, caramba, esse neguinho, não chamaram de negrinho, esse neguinho é bom de bola. Aí ele chutou a primeira vez, chutou a segunda, na terceira já chamaram ele para participar. E dali foi se encaixando cada vez mais, que toda vez que tinha uma partida, ele era chamado para participar. E passou a ser tecelão na fábrica. Aí dali progrediu, virou tesoureiro e continuou a trajetória. Ficou até 1908, mais ou menos. Naquele momento, o Bangu Atlético Clube permite que um futebolista negro jogue bola no seu time. Movimento muito importante, que teve represália com a então Liga Metropolitana, tentando desfiliar o Francisco Carregal. As pessoas não aceitavam. Era tão forte a relação entre brancos e pretos em campo que se um jogador branco sofresse um esbarrão, caísse no chão alguma coisa, a torcida de pretos entrava em campo para atacar o jogador. Então o jogador negro, ele basicamente, né, se pensa, até o próprio Mário Filho, ele é uma figura extraordinária do ponto de vista de pensar o futebol. Ele mesmo relata no livro, na obra dele, que
talvez essa malandragem, esse jogo, esse jeito, esse drible, essa coisa, esse gingado do futebol seja uma forma justamente dele se desvencilhar desse adversário branco que, se ele trombasse, se ele encostasse, se por acaso ele colidisse, ele poderia sofrer uma forte represália, ser expulso, ser insultado como era insultado mesmo. Então passa por aí. As questões essencialmente passam por aí. O preconceito, o racismo, nesse momento, ele é muito forte, justamente por isso, porque o Brasil pensava, se pensava enquanto Europa, se tinha muito forte uma cultura, era chamada Belle Époque. Era conhecida a Belle Époque, então era muito afrancesado. Então a gente tinha essa coisa do Vive la France, que as mulheres, com esse estilo francês, e os homens o estilo smart inglês. Então era um momento da história do Brasil que o negro, ele realmente precisava ser extirpado. Então se pensava que ele não resistiria a tantos maltratos, a tanto abandono, O Clube Bangu, então, bate o pé e não permite, e segue com esse jogador, o seu time, contribuindo assim para que portas fossem abertas. O futebol era muito elitizado. E nesse período a gente vivia uma coisa chamada eugenia. A gente vivia uma tentativa muito forte, era um projeto de branqueamento. Junto ao Congresso Universal das Raças, que é de 1911, que é um projeto apresentado por Jean-Baptiste de Lacerda, que apresentou lá no Congresso Universal que o Brasil em 100 anos não teria mais nenhum traço negro da cultura afro-brasileira, não teria nenhum traço indígena, ou seja, o Brasil em 100 anos se tornaria um país branco. Então a concepção que se tinha era justamente essa. E o futebol era elitista, o futebol era totalmente excludente e não aceitava. Ele veio para a fábrica trabalhar, como faz tudo, depois passou a ser tecelão. E nisso gostaram dele, viram ele jogando futebol, viram ele jogar a bola para ele, viram que ele sabia jogar. O Clube do Bangu ganhou a medalha Tiradentes 90 e tantos anos depois, por ter lutado contra o racismo e a discriminação no futebol. O Bangu acolheu, e foi o primeiro clube brasileiro a acolher o negro. Então eu acho injusto outros levarem a fama de uma coisa que é do Bangu. Tem muitas coisas que foram feitas pelo Carregal, pelo meu bisavô, que não foram ditas. O Cine Bangu, o cemitério de Moça Bonita, e ele era um empreendedor. Bangu teve cinemas, Bangu teve 3 ou 4 cinemas naquela ocasião. Tinha aqui em Bangu 3 ou 4 cinemas. Cinema Bangu, Cinema Vitória, depois veio o Cinema Ermida, depois veio o Cinema Matilde. O Francisco Carregal foi essa figura extraordinária que era ligada à fábrica. O pai dele também era da fábrica Progresso Industrial do Brasil, a famigerada fábrica Bangu. E o Carregal, ele era uma figura extraordinária no bairro, era muito notório porque era um grande mobilizador. Tanto que uma vez surgiu um boato que ele iria ser demitido e foi uma grande mobilização, foi por volta de 1917, num momento difícil da história, com várias revoluções, com várias coisas acontecendo. Então o Carregal, ele ficou com esse lugar. Bangu foi o primeiro a usar propaganda em estádio, no estádio da Rua Ferrer. Bangu foi o primeiro a explodir foguetes no ar, faz parte do hino, soltar fogos. Pioneirismo interessante, né? Bangu, o primeiro a ter banda musical. Por uma iniciativa de operários da fábrica Bangu, preocupados com a cultura e com o entretenimento, criaram uma banda musical Progresso. E daí, então, o Cassino Bangu praticamente nasceu. O Cassino Bangu é um clube tradicional do Rio de Janeiro, né? E a sua história confunde-se com a história de Bangu e, consequentemente, com a história do Rio de Janeiro. É um clube dos mais antigos do Brasil. E um fato muito curioso, o Patrick Donald, que trouxe a bola, que veio criança de colo, né? Veio da Inglaterra com Elizabeth, esposa do Thomas. Ele veio a ser o primeiro grande ídolo do Bangu. Olha que coisa interessante, o primeiro grande ídolo do Bangu na primeira década do século, né?
por volta de 1910, 1916, e ele marcou o gol de bicicleta. Ele fez um gol de bicicleta muito antes de Leônidas da Silva, no Bom Sucesso, 1938. Olha que coisa curiosa, interessante. Ele não foi o maior artilheiro do Bangu, né? Mas foi um dos grandes artilheiros do Bangu, com muitos gols, assim, dezenas de gols pelo Bangu. E ele jogou até a década de 20 e parou. E Bangu é isso. Bangu é pioneiro no futebol e na exportação de moda. É um bairro onde existe bairrista e nós temos muito orgulho de ser banguense, muito orgulho mesmo, de coração. Torcemos pelo Bangu, temos um estádio, temos umas cores maravilhosas, uma torcida maravilhosa, e o clube se confunde com o bairro, que se confunde com a fábrica, que se confunde com o pioneirismo, com a exportação de moda. É um bairro vivo, um clube vivo. E assim é Bangu, do progresso industrial à alvorada do futebol.